Primeiramente, eu gostaria de agradecer à banca, a presença dos professores Raoni, Jonathan e Daniel, e a Márcia, por aceitarem fazer parte da banca, da minha banca de defesa do doutorado, no trabalho intitulado Planejamento Adaptativo em Gestão de Projetos Complexos, Caracterização e Proposta Metodológica para o Contexto de Pesquisa e Desenvolvimento Colaborativo no campo da nanotecnologia. Esse trabalho foi orientado pela professora Glaura Goulart. A apresentação da minha defesa está dividida em 5 principais tópicos. A introdução, na qual eu abordo toda a literatura que sustenta a minha tese, o objetivo, onde é descrito o objetivo dessa pesquisa, na metodologia, onde é descrita a metodologia utilizada para o desenvolvimento do modelo proposto, os resultados e discussões e a conclusão. Bom, introdução. A nanotecnologia e os materiais avançados são tecnologias consideradas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação como tecnologias convergentes e habilitadoras. No período de 2020 a 2023, essas são áreas consideradas como prioritárias no que tange o desenvolvimento de pesquisas. Trata-se de um campo tecnológico estratégico para o desenvolvimento social e econômico do país, e correspondem a áreas intensivas em ciência, e dependem ativamente da pesquisa e desenvolvimento e inovação. Trata-se de projetos complexos que demandam colaborações entre a universidade e empresa. Colaborações às quais estão associadas ao compartilhamento de conhecimento, risco e recursos, as transferências de conhecimento e tecnologia, as reduções nos intervalos entre o tempo da pesquisa aplicada e a aplicação, e o aumento da competitividade e da viabilização da inovação para empresas brasileiras. Projetos colaborativos de pesquisa e desenvolvimento, eles estão focados no desenvolvimento de produtos, mas no desenvolvimento de produtos a partir da incorporação de tecnologias a um novo conceito de produto. São processos orientados pela pesquisa básica com foco em explorar novas tecnologias. Projetos dessa natureza estão em contextos de elevada imprevisibilidade. Eles envolvem desde a ciência básica até a produção em diferentes escalas, até se alcançar a produção industrial. E encontram-se em contextos de elevada incerteza, em contextos dinâmicos. A complexidade nos projetos colaborativos de pesquisa, desenvolvimento e inovação possuem a presença e a interdependência de diversos elementos. A falta de clareza das relações causais entre diversos elementos, os comportamentos não lineares e de difícil controle. Eles se encontram em ambientes dinâmicos de natureza transitória com elevada imprevisibilidade. Ao início, ainda não permitem descrever por completo nem os objetivos ou os meios para alcançá-los. E à medida que avançam, eles estão sujeitos a constantes modificações ou adequações. Sherrard define a complexidade nesses projetos como a incapacidade de prever o comportamento de um sistema devido ao grande número de partes constituintes do mesmo e da densa relação praticada entre elas. No campo das complexidades nos projetos, existem três eras principais. A primeira, sem ideias diretas sobre a complexidade em projetos, mas marcada pela geração de conceitos importantes, e foi
definida aconteceu muito ali no campo das engenharias. Num segundo momento, a gente passa a ter publicações de trabalhos que vão estar interligados e que vão convergir para uma discussão central sobre a classificação de projetos complexos. E a terceira e atual era, ela está relacionada a discussões que estão direcionadas às complexidades dos projetos com foco em contribuir com os gestores, com os gerentes e com as organizações nas estratégias e abordagens de gestão. Ou seja, elas focam no desenvolvimento de frameworks e ferramentas que podem contribuir ali para o gerenciamento de projetos. Então, ela sai de uma visão técnica na escola de engenharia e vai para uma abordagem gerencial focada no desenvolvimento de frameworks. Foram identificadas 3 principais escolas de pensamento. A visão do Project Management Institute, que é o PMI, que enfatizam a complexidade considerando a diferenciação, a conectividade e a dificuldade de compreensão dos objetivos e métodos de obtenção dos resultados. A visão dos sistemas de sistemas, que está relacionada aos sistemas heterogêneos de grande escala, operáveis de modo independente, mas que se encontram interligados por um objetivo em comum. E a visão da teoria das complexidades, a qual considera a complexidade em dimensões a partir da perspectiva de diferentes autores. No contexto desse trabalho, nós utilizamos a visão das dimensões para investigar a complexidade num projeto colaborativo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com foco no desenvolvimento de um novo produto com o uso da nanotecnologia. A abordagem proposta por Gerald, a partir de estudos bibliométricos de diferentes autores, nos quais ele encontrou convergências nas conceituações, dado questões de complexidade de ritmo, sociopolítica, de incerteza, estruturais e dinâmica. Na dimensão estrutural estão as complexidades que se referem a um conjunto de entidades interrelacionadas que devem ser levadas em consideração no processo de tomada de decisão em um projeto. Atributos nessa dimensão estão relacionados ao tamanho, como um tamanho de um projeto, à variedade, como a variedade de conhecimentos necessários e a interdependência entre eles. Na dimensão dinâmica, estão ali as mudanças dos atributos ou os indicadores e o impacto das mesmas no projeto em função do tempo. Atributos nessa dimensão podem ser quaisquer mudanças nas outras dimensões. Na dimensão do ritmo, estão as complexidades relacionadas aos aspectos temporais de um projeto, ligados diretamente à urgência e à criticidade dos objetivos do mesmo. Atributos nessa dimensão estão relacionados à taxa de entrega ou aos níveis de medida dessas taxas de entrega. Já na dimensão sociopolítica, estão ali todos os atores envolvidos no projeto e as interações praticadas entre eles. Nessa dimensão são encontrados atributos como a importância para as organizações ou para os autores, apoio entre os atores para o desenvolvimento do projeto, ajustes e convergências e a transparência. Já na dimensão das incertezas, estão ali as incertezas relacionadas às tarefas, à tipologia e ao escopo tecnológico. Atributos nessa dimensão são variações que não foram previstas ao início do projeto, mas que podem vir a acontecer, as previstas, que são influências que, embora identificáveis ao início do projeto, elas são incertas e podem ou não acontecer. Imprevistas, que são as incertezas relacionadas ao risco e não podem ser previstas desde o início do projeto, e o caos à turbulência, característicos de projetos dessa natureza, que são fundamentados sobre a estrutura do plano do projeto e demandam de compreensão conceitual e não permitem o planejamento por completo. As complexidades, elas podem ser
tanto positivas quanto negativas. Positivas, quando a gente fala do surgimento de novas oportunidades, do desenvolvimento tecnológico e econômico, de um diferencial competitivo para as empresas e da diversificação no portfólio de produtos. Negativa, quando a gente está falando das dificuldades para a compreensão e entendimento das mesmas no projeto, da impossibilidade de planejamento e controle por completo, da presença de ambiguidades de informações e também das incertezas e inseguranças. De 40% a 90% dos projetos dessa natureza, eles falham de modo parcial ou total, e ainda não se sabe ao certo as reais explicações. Contudo, grande parte desse insucesso tem sido associada aos desafios de gestão. Os projetos complexos dessa natureza, eles possuem eventos de difíceis previsão ou interpretação. Existe uma lacuna entre as informações disponíveis e o conhecimento necessário. Eles se encontram em ambientes dinâmicos e instáveis. Eles demandam por adequações e ajustes nos requisitos e no escopo. Geralmente, as organizações possuem baixa flexibilização das suas estruturas e existe uma grande dificuldade tanto na compreensão quanto na identificação das complexidades. E, por isso, esses projetos são de difícil gestão. Assim, as metodologias tradicionais, elas não são adequadas para esses ambientes dinâmicos e imprevisíveis. Elas não possuem eficiência. Dessa maneira, alguns autores têm levantado a necessidade do uso de abordagens alternativas, como as abordagens ágeis e ou adaptativas. As abordagens ágeis, elas foram fundamentadas no Manifesto Ágil, que foca em 4 valores centrais: nos indivíduos e as interações praticadas entre eles, nas adaptações às mudanças, nos sistemas em funcionamento e nas colaborações com os clientes. Assim, diferentes das abordagens tradicionais, as abordagens ágeis se adaptam às incertezas, consideram a mudança como uma parte integrante do projeto, elas tratam as complexidades, elas permitem tratar as complexidades em ambientes dinâmicos e imprevisíveis e ainda permitem aproveitar as oportunidades geradas a partir das complexidades, realizar ajustes e adaptações no plano inicial do projeto, permite um desenvolvimento iterativo entre os agentes envolvidos com entregas recorrentes e ainda prevê o uso de artefatos visuais, os quais facilitam a comunicação entre os agentes envolvidos. Contudo, essas abordagens, elas são utilizadas principalmente em projetos de TI. Assim, alguns autores tratam de abordagens ágeis, ajustadas, na verdade, na integração de abordagens ágeis às metodologias tradicionais de gerenciamento de projetos, para serem aplicadas em projetos de produtos físicos que se encontram em ambientes dinâmicos e de elevada imprevisibilidade. Um exemplo essas abordagens são as abordagens híbridas. Um exemplo dessa abordagem híbrida seria a combinação de um modelo de stage gates com as abordagens ágeis a nível operacional. Então, a gente tem o stage gate ali focado nas metas e na previsibilidade das fases do projeto e a aplicação das abordagens ágeis no nível operacional, que focado ali em trazer, em permitir, né, respostas às mudanças e entregas rápidas de valor. Assim, a gente tem uma abordagem híbrida que foca tanto no planejamento fixo quanto na resolução iterativa de problemas. Contudo, ainda existem diversos desafios associados às abordagens atuais descritas na literatura.
desafios como a falta de consistência e clareza dos princípios propostos nesses modelos. Existe também a dificuldade de definir contingências relacionadas à adoção de tais práticas na gestão. E também são poucos os trabalhos na área. Assim, faz-se necessário investigações mais profundas que tratem essas temáticas e viabilizem o uso de tais modelos. Assim, faz-se necessário o desenvolvimento de novos modelos híbridos para o gerenciamento de projetos complexos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com o uso da nanotecnologia. Diante do exposto, o objetivo desse trabalho foi desenvolver e avaliar o uso de uma abordagem adaptativa e flexível para contribuir em tempo real com o gerenciamento de projetos complexos de pesquisa, desenvolvimento e inovação com o uso da nanotecnologia. Além do objetivo principal, o modelo prescritivo com caráter adaptativo também incluiu a construção em tempo real de um mapa de eventos a partir do desdobramento das ações dos agentes envolvidos no projeto. Na sequência, a construção de um mapa de complexidades com a visão da realidade do projeto, considerando as dimensões das complexidades em cada uma das fases. E a proposição de um modelo com a prescrição do passo a passo de uma estratégia para flexibilizar o gerenciamento de projetos, considerando a realidade do mesmo, para assim permitir ajustes e adaptações nos projetos durante a evolução temporal. Para tanto, a metodologia utilizada, a gente usou uma abordagem qualitativa, que permitiu obter tanto um panorama profundo do contexto em estudo, a partir da compreensão dos fenômenos dentro de um contexto específico. Mais especificamente, foi utilizada a abordagem do Process Tracing, ou do rastreamento de processos, que permite detectar o mecanismo causal entre as condições iniciais A e de um resultado B. E por se tratar de uma abordagem dinâmica que permite acompanhar o desdobramento de fenômenos em evolução temporal, e por compreender como os vários resultados sociopolíticos são produzidos a partir de eventos. Eventos os quais, nesse contexto, se referem ao resultado das ações de um determinado agente ou grupo sobre um objeto específico em um determinado espaço de tempo. Assim, a estratégia utilizada foi a narrativa voltada a resultados. O cenário de pesquisa foi o CETENAN UFMG, por se tratar de um centro pioneiro no que tange o desenvolvimento da nanotecnologia na América Latina, por focar no desenvolvimento de produtos, sempre pensando em trazer soluções para as demandas industriais. Mais especificamente, foi investigado um caso único e em profundidade. Um projeto de pesquisa nomeado como Desenvolvimento de Revestimento Polimérico Nanoestruturado de Alto Desempenho, executado na parceria da Universidade e Indústria. Esse contexto, esse cenário, ele foi selecionado devido à forte interação do CETENAN no UFMG com a indústria brasileira, por se tratar de um projeto de pesquisa aplicado com foco no desenvolvimento de produto, por ser um projeto complexo de pesquisa, desenvolvimento e inovação com o uso da nanotecnologia, devido ao arranjo estabelecido entre as 3 organizações presentes numa cadeia de valor. O CETENAN, uma multinacional e um fornecedor em potencial. Por se tratar também de um projeto de pesquisa no modelo de inovação aberta e devido à possibilidade de acompanhamento do desenvolvimento do projeto em tempo real. A coleta de dados, ela aconteceu de 2 maneiras diferentes. De modo retrospectivo, dos eventos que já tinham acontecido, e em tempo real.
Durante a coleta de dados retrospectiva, a mesma foi realizada a partir da pesquisa documental. Em tempo real, a coleta de dados aconteceu por meio da pesquisa documental, a partir de entrevistas semi-estruturadas com informantes-chave e por meio da observação participante, onde foi possível tomar notas no caderno de campo. Uma vez coletados, os dados foram codificados e utilizados para a construção de um mapa de eventos. A codificação dos dados coletados ocorreu a partir do quadro de eventos adaptados para as entrevistas semi-estruturadas. O mesmo serviu tanto para a condução das entrevistas, quanto também, posteriormente, para a estruturação e codificação dos eventos. E, como resultado, foi obtido uma lista de eventos, a qual serviu para alimentar a narrativa voltada a resultados, que deu origem ao mapa de eventos e, posteriormente, ao mapa de complexidade. Essas informações elas foram validadas em tempo real com os agentes, à medida que foram coletadas. Resultados e discussões. A construção da narrativa e o mapa de evento ocorreu a partir de 49 dos 62 eventos mapeados. Esses 49 eventos, eles foram considerados pelos informantes-chave como os essenciais para dar significado à narrativa voltada a resultados. A mesma ela foi construída de modo gradual, a partir da lista dos eventos, ela foi validada em tempo real junto aos informantes e permitiu compreender em evolução temporal as dinâmicas tanto do funcionamento do projeto quanto das interações praticadas entre os agentes. Ela também foi utilizada como apoio para a estruturação do mapa de eventos. Durante a fase retrospectiva, ocorreu, a coleta dos dados do pré-desenvolvimento, da fase de pré-desenvolvimento. Essa coleta de dados, ela ocorreu durante a fase do desenvolvimento tecnológico e teve como ponto de partida a pesquisa documental. As informações coletadas, elas foram validadas durante as entrevistas junto aos informantes-chave e foi possível obter ali uma retrospectiva dos eventos. Ela foi de suma importância, pois ela permitiu uma compreensão em detalhe dos processos, tanto da estruturação da parceria, quanto da concepção do projeto. Ainda permitiu nivelar ali o conhecimento entre todos os agentes envolvidos no projeto, uma vez que nem todos estavam presentes na fase do pré-desenvolvimento. E foi possível gerar o mapa de eventos, o qual ajudou a identificar e compreender as complexidades inerentes à fase do pré-desenvolvimento. Já durante a coleta de dados em tempo real, que ocorreu durante a fase do desenvolvimento de produtos, ela ocorreu a partir de entrevistas semi-estruturadas junto aos agentes, com validações recorrentes das informações coletadas. Durante as validações e as entrevistas, foram promovidas discussões acerca do mapa de eventos que foi construído. Essas validações e discussões, elas foram importantes para compreender o desdobramento das ações, para trazer uma visão da realidade do projeto e ainda para contribuir com a identificação da necessidade de ajustes ou adequações do plano inicial do projeto. Nessa fase, o mapa de eventos que foi construído em tempo real ajudou a identificar e compreender as complexidades durante as fases do desenvolvimento tecnológico e do escalonamento em escala de laboratório. Das complexidades, das 5 dimensões das complexidades identificadas por Gerald, foram identificadas 4, complexidade em 4 dimensões, na estrutural, na sociopolítica, de incertezas e ritmo. Mas elas se fizeram presentes principalmente nas dimensões sociopolíticas,
devido ao arranjo estrutural do projeto, envolvendo as organizações de diferentes contextos acadêmico, científico e industrial. Então, característica desse tipo de interação, e na dimensão de incertezas, que estiveram associadas aos desafios tecnológicos e às incertezas características de projetos de pesquisa e desenvolvimento e inovação que envolvem tecnologias disruptivas, como na área de nanotecnologia ou de materiais avançados. Uma vez identificadas as complexidades, com apoio do PDP, do processo de desenvolvimento de produtos utilizado para o CT Nano, para o gerenciamento de projetos, essas complexidades foram organizadas de modo cronológico, considerando ali os eventos identificados, e assim foi possível gerar um artefato visual, um mapa a nível do projeto, com a indicação das dimensões das complexidades e os seus atributos. Assim, ao combinar a literatura das complexidades em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação com a literatura do gerenciamento de projetos complexos, foi possível construir uma visão da realidade do projeto e, assim, propor um modelo prescritivo com caráter adaptativo para o gerenciamento de projetos com o uso da nanotecnologia. Assim, aqui eu trago para vocês uma visão geral dessa proposta de modelo, onde nos próximos slides eu vou abordar etapa por etapa, para facilitar a compreensão. Bom, a aplicação do modelo acontece a partir da coleta dos dados. Ela vai acontecer em 2 momentos, de modo retrospectivo e em tempo real. Geralmente, a coleta de dados durante o desenvolvimento do produto acontece em tempo real e, de modo paralelo, à coleta de dados da fase do pré-desenvolvimento, que foi da fase que antecedeu o início do projeto, que é a fase que está relacionada com as negociações e estruturação do projeto. Na fase retrospectiva, a coleta de dados ela acontece a partir da pesquisa documental. Então, históricos de e-mails e de documentos, como projetos, atas de reuniões, cronogramas e relatórios, alimentam esses dados. Os dados são retirados dali. Já durante o desenvolvimento de produtos, quando ela acontece em tempo real, elas são coletadas a partir das entrevistas semi-estruturadas e da observação participante. Então, são informações e também a partir de registros de acontecimentos e percepções. Esses dados coletados, eles vão ser utilizados na seguinte fase, que é a fase de codificação dos eventos. Assim, eles serão inseridos num quadro para codificação de eventos, com apoio da narrativa orientada a resultados, e darão ali como resultado um mapa dos eventos codificados, os quais vão estar organizados de modo cronológico. Após a construção do mapa de eventos, os mesmos serão validados junto aos agentes envolvidos no projeto por meio de entrevistas semi-estruturadas e também a partir da observação participante. Nesse momento, serão promovidas discussões acerca dos eventos e do desdobramento das ações que deram origem a esses eventos, e nos mesmos serão identificadas as complexidades e suas dimensões durante esse processo de validação. Uma vez validado, a gente vai para a fase do diagnóstico, considerando ali a coleta dos dados em tempo real. Esse diagnóstico, ele vai ser um momento de reflexão onde o mapa de complexidade nos eventos, ele vai ser utilizado junto ao plano inicial do projeto e, a partir dali, vai ser verificada se há ou não a necessidade de adequações ou ajustes. Essa etapa do diagnóstico, ela pode ser utilizada como um gate de decisão
para definir se o projeto segue para as fases subsequentes ou o cronograma inicial requer ajustes e adaptações. No caso da necessidade de ajustes ou adaptações, a gente vai para a fase das adaptações, que ocorre ou no processo ou no plano do projeto. Assim, é realizada, né, uma revisão e um ajuste do plano do projeto para que as próximas fases possam ser realizadas com sucesso. Com a aplicação do modelo, foram observados alguns desafios recorrentes, como a codificação do conhecimento, o alinhamento das expectativas, a presença de um conhecimento incompleto ou a falta de conhecimento, e também foram observadas interações recorrentes com o cliente, a necessidade de adequações ou ajustes, como, por exemplo, no processo de caracterização da tecnologia. Foram observadas reflexões e mudança nas percepções dos agentes envolvidos no projeto acerca das próprias atividades que eram executadas. Foram identificadas também conscientizações de processos intuitivos, como, por exemplo, a implementação e disseminação dos POPs, que eram feitos como um passo a passo, tanto para a caracterização quanto para a produção dos materiais, e a presença de imprevisibilidade, como, por exemplo, a necessidade da infraestrutura industrial que só foi identificada durante a execução do projeto. Das implicações teóricas, trata-se de um modelo híbrido que se difere dos demais, pois ele foi desenhado para o gerenciamento de projetos com uso da nanotecnologia, ele vai considerar a complexidade e suas dimensões como uma contingência-chave para o gerenciamento de projeto, focando ali nas adequações do plano do projeto, que vão ser orientadas pelas complexidades que são identificadas em tempo real, e pelos padrões de convergência, que vão apoiar e identificar a compreensão das complexidades nas dimensões, dado questões incertas de ritmo, dinâmica, sociopolíticas e de incertezas. Ele também permite fornecer em tempo real um mapa a nível do projeto com as complexidades. E ele ainda apresentou potencial de integração a nível operacional a outros modelos stage gates diferentes do modelo utilizado pelo CT-Nano. Das implicações práticas, os dados, eles devem ser coletados de modo recorrente para garantir que os mapas de evento e complexidade estejam constantemente atualizados e retratem ali de fato a realidade do projeto. Faz-se necessário constantes interações e discussões com os agentes para garantir, assim, maior clareza da realidade do projeto. E recomenda-se, assim, a presença de um tipo de fiscal das complexidades ou facilitador das complexidades que pode estar inserido em multiprojetos. Essa inserção e participação em diferentes projetos permite a geração de insights interprojetos, considerando diferentes mapas das complexidades, e ainda o apoio no benchmark de novos projetos para facilitar, né, planejamentos mais robustos. Assim, esse modelo também pode ser visto como um suporte para a tomada de decisão dos gerentes de projetos e pesquisadores no campo da nanotecnologia. E ele permite ainda as adequações e ajustes do planejamento do projeto, ainda em evolução temporal, à medida que ele avança. Conclusão? Bom, essa pesquisa se propõe, né, ela propõe um modelo híbrido para o gerenciamento de projetos complexos no campo da nanotecnologia. Esse modelo ele foi validado e testado num projeto complexo de pesquisa, desenvolvimento e inovação com uso da nanotecnologia e executado na parceria da universidade e empresa. Ele apresentou potencial de uso para apoiar os gerentes e pesquisadores na identificação e compreensão das complexidades a nível do projeto.
E ele pode ser potencializado com a presença ali de um facilitador das complexidades com a visão multiprojetos. Das implicações para a pesquisa, o Process Tracing, quando combinado à abordagem das dimensões das complexidades, permitiu investigar as complexidades em tempo real. Trouxe ainda uma visão com maior clareza da realidade do projeto, considerando a geração de artefatos visuais, como os mapas de eventos e da complexidade. Ainda pode conferir maior agilidade nas tratativas das complexidades e ainda contribuir com a tomada de decisão para a adaptação do plano do projeto em execução. Das limitações, trata-se de um estudo de caso único, com recorte específico, que envolveu desde o pré-projeto até a fase de escalonamento no laboratório. Ele parte ainda da perspectiva da ICT e de um número limitado de informantes com perfil de pesquisa, ou seja, os atores inseridos na ICT. Assim, ainda faz-se necessário testes e ajustes para o uso desse modelo em outros contextos tecnológicos. Das contribuições e extensões, esse modelo pode ser utilizado por gerentes, pesquisadores do campo da nanotecnologia para realizar ajustes e adequações nos projetos em curso. Ainda, ele considera a complexidade como uma contingência-chave para o gerenciamento de projetos e permite identificar em evolução temporal. E ele pode ser também o ponto de partida para pesquisadores interessados em expandir as investigações das abordagens adaptativas para o gerenciamento de projetos complexos e executados na parceria universidade e empresa. Bom, eu gostaria de agradecer inicialmente a professora Glória Goulart por aceitar e conduzir minha orientação, abrir as portas do CETENANO e por ser sempre fonte de inspiração. A banca que aceitou o convite para participar da minha banca de defesa, principalmente aos professores Raoni e Jonathan, também pelo apoio durante o desenvolvimento dessa pesquisa, aos colegas do CETENANO, que me apoiaram durante essa trajetória, e também aos colegas do programa de pós-graduação e da UFMG, a minha família, em especial minha mãe e os meus avós, que nunca deixaram de confiar em mim, e ao meu marido, meu parceiro, que me apoiou durante todo o desenvolvimento dessa grande empreitada. Essa conquista é nossa. Obrigada.